A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. Pode ir? A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer agendamento. Boa noite. Ok, obrigado. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. Beleza? A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas, idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. Pronto. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento das pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas, idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde para fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas, idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas, idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir ao posto de saúde e fazer o agendamento. Tá rápido, hein? A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento.
A campanha nacional contra o vírus influenza que causa gripe começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza que causa gripe começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza que causa gripe começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. Responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza que causa gripe começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento das pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento.